Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Monique e vamos começar mais uma aula de matemática. E hoje a aula é sobre divisão. Calma, ainda não vamos fazer a divisão com números decimais. Dessa vez eu dividi em duas aulas. Uma vai ser divisão de números inteiros, que é essa daqui, e a próxima aula vai ser divisão com números decimais. Então, muita calma nessa hora que a gente vai ver tudo sobre divisão. E você sabe qual é o segredo da divisão? Porque muita gente fala para mim assim, ai, Monique, mas divisão é a pior operação matemática para fazer. O segredo é a tabuada. Ah, meu Deus do céu, porque a divisão ela envolve mais duas operações junto com ela. A subtração e a tabuada, né? Que é a nossa multiplicação. Então, se você ainda não está com a tabuada todinha aqui na cabeça, faça a sua tabuada, porque isso é muito importante. Beleza? E não esquece, uma coisa que também é muito importante aqui para o nosso canal é deixar o seu like, se inscreva no canal, compartilha, ativa lá o sininho para que todas as novidades que apareçam aqui no nosso canal você seja avisado. E aí, muito mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo e a gente ajuda muito mais alunos que fazem da matemática a pior inimiga e ela é o nosso amor. Eu já falei que matemática é vida. Então, bora para a nossa aula de hoje. Vamos então? Estão preparados? Bora começar a nossa aula. E como a gente estava falando, né? A tabuada é o segredo da divisão. Então, você já tem tudo na mente? Ótimo, já saiu na frente bastante. Mas se você ainda não decorou a tabuada, não se preocupa. Vai fazendo aí, prepara a sua tabuada, mas qual é o segredo, né? O segredo é você começar, né, com 0 e ir até o 10, beleza? Pelo menos você tem a tabuada preparada aí de 0 a 10, né? A tabuada do 0, tabuada do 1, tabuada do 2, até a tabuada do 10, que já facilita bastante a sua trajetória para fazer a conta de divisão. Mas a gente precisa lembrar por que a tabuada é importante quando a gente está falando de divisão, né? Então, olha só, eu trouxe aqui esse exemplo, eu não vou fazer esse exemplo, eu só deixei ele montadinho para a gente entender o que significa cada parte da divisão quando a gente arma a conta da divisão. Então, a gente tem aqui, no caso, o número 5, que a gente chama de divisor. Então, ele é o que a gente fala que manda na parada, porque é ele que vai ser direcionado para a tabuada. Então, para eu resolver a divisão, eu preciso saber a tabuada do divisor, beleza? Então, olha, o que é, né, o divisor? Vou colocar aqui, se ela não tiver arrumada, né? Então, eu tenho aqui 1.459 dividido por 5. Tem gente que usa 2 pontinhos, tem gente que usa 2 pontinhos e barra, fica a seu critério. Então, esse número aqui é o que a gente chama de divisor. E aí, quando a gente arma a conta, a gente tem esse posicionamento dele. Então, é ele que a gente precisa saber a tabuada, beleza? O 1.459 aí no nosso exemplo, ele é chamado de dividendo. O resultado lá da sua divisão é chamado quociente. E se sobrar alguma coisa, a gente chama de resto. Sempre sobra. Seja 0, seja qualquer outro número. Ele vai ter o resto que a gente coloca lá o sorrisão falando que acabou a divisão. E aí, se esse resto for 0, aí ele tem um nome especial, essa divisão, que é chamada divisão exata. Então, toda vez que você estiver fazendo um problema de matemática, que ele falar assim, olha, considere que essa divisão é exata, significa que o resto dela vai ter que ser igual a 0, beleza? Se não for igual a 0, a gente fala que é não exata, tá bom? Então, bora para a força bruta e fazer algumas divisões aqui na nossa aula. Então, olha só, o que a gente precisa lembrar na divisão é que, diferente de todas as outras operações matemáticas, né? Soma, subtração e multiplicação,
que nesses casos a gente faz de trás para frente o número. No caso da divisão, a gente vai ter que fazer de frente para trás do número. Então, vamos primeiro montar a nossa divisão. Então, 492 dividido por 3. Opa, o divisor é 3. Então, eu preciso saber a tabuada do 3. Coloquei aqui. Se você já tem a tabuada na cabeça, só correr para o braço, tá legal? E aí, o que vai acontecer? Eu preciso separar os números, vou até colocar outra corzinha aqui, de frente para trás, tá? Então, cuidado para não fazer de trás para frente, porque a gente vem no ritmo de fazer soma, subtração, multiplicação e divisão, sempre dos números, né? Da unidade para frente, nesse caso não, a gente vai ter que fazer para trás. E aí a gente precisa, para começar, e isso só vale quando a gente vai começar a divisão. A gente precisa separar um número de trás para frente que seja maior ou igual ao divisor. Tá vendo que o divisor manda aqui na situação, né? Então, olha só, se eu pegar... Aí você vai de 1 em 1 para você não errar isso. Se eu pegar só o número 4, ele é maior ou igual a 3? Sim, então eu vou começar por ele. Então, é importante que você separe. Eu estou usando só o número 4 para fazer a divisão, tá legal? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que olhar lá na tabuada do 3 se tem o 4 como resultado. Não tem. Então, você tem que pegar um número menor que 4, mais próximo dele. Então, o mais próximo dele tá aqui, ó, é o 3, né? Então, o 3 é o quê? Para eu obter o número 3, eu tenho que fazer 3 vezes 1. Então, esse 1 aqui eu coloco no quociente e vou fazer o seguinte. De 3 até chegar a 4, eu tenho quanto, né? Eu tenho 1. Se você não lembrar disso, você vai fazer o seguinte, 4 menos 3 lá no seu rascunho. Então, 4 menos 3, 1. E você vai colocar aqui exatamente embaixo do 4, ok? Beleza, já fiz a conta de divisão do 4. Olha, ainda tem número lá em cima para descer? Tem. A partir desse momento, você só vai descer de 1 em 1 e colocar exatamente do lado do resultado da subtração ali. Então, eu tenho aqui o próximo é 9. Eu vou colocar exatamente do lado do 1. Então, o próximo número que eu vou dividir por 3 é 19. Mesma coisa. Aí vira uma receita de bolo. Olho lá na tabuada do 3. Tem 19? Não. Então, eu tenho que pegar um número menor que 19, mais próximo dele, que no caso aqui é o 18. De 18 para chegar a 19, falta quanto? 1. Se você não lembrar disso, você pode fazer no seu rascunho 19 menos 18. Sempre o número que está lá na divisão, menos o resultado da subtração, tá legal? Então, aqui 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. Então, tá ali, falta 1, beleza? Mas a gente tem que colocar o resultado no quociente. A gente usou o 18. 18 é 6 vezes 3, tá legal? Então, vamos lá. Tem número lá em cima ainda para descer? Tem o 2. Então, vamos colocar exatamente do lado desse resultado, tá? Vamos lá, lá na tabuada do 3 tem 12? Tem, é 4 vezes 3. Então, eu já coloco 4 aqui no quociente. Então, 4 vezes 3, 12. Para chegar a 12, não falta nada. Então, nada é o 0. Se você não lembrar disso, é só fazer a conta para saber quanto que falta, beleza? Terminei mais uma continha, olho lá para cima. Tem número para descer? Não. Então, sorrisão que acabou a divisão. Como aqui eu chamei a atenção que a gente vai fazer divisão exata, o resto tinha que dar 0, beleza? Vamos lá. Agora vamos fazer quando o divisor tiver 2 algarismos. Muda alguma coisa? Nada. Só que não é muito comum a gente ter tabuada com números, né, com 2 algarismos. Não é comum a gente ter lá na nossa tabuada a tabuada do 12, a tabuada do 20, a tabuada do 27. Não é comum isso daí. Então, a gente vai montando aos poucos durante a nossa conta. Esse é o segredo. Então, vamos lá. Vamos armar a nossa conta primeiro.
2.916 dividido por 12. Olha, gente, o algoritmo para fazer a divisão não muda, independente da quantidade de algarismos ou do tamanho, né? Vamos colocar assim, do número que está no divisor. Não muda em nada, segue o mesmo critério. Eu preciso separar um número, lembra de frente? Eu tenho que fazer a conta de frente para trás. Cuidado com isso, hein? Porque isso é um erro muito comum da gente quando a gente começa a fazer divisão. Então, eu preciso separar um número, isso só para começar, em que seja maior ou igual ao 12, no caso aqui. Então, se eu pegar só o número 2 aqui, ele não é maior do que o 12. Então, eu vou pedir ajuda para o próximo algarismo, que é o 9, e montar o número 29. O número 29 é maior ou igual a 12? Sim. Então, eu começo a minha divisão por ele. Então, vamos lá, vamos montar a nossa tabuada. Então, 12 vezes 1 vai dar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, né? Todo número vezes 1 dá ele mesmo. Tá longe ali do 29. Vamos para o próximo. 12 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Tá vendo a importância de você saber a tabuada lá do 0 até o 10, como eu tinha dado a dica, né? Então, olha só, se eu for fazer o 12 vezes 3, vou fazer aqui o 12 vezes 3 para a gente não ficar com dúvida. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, olha só, eu preciso na tabuada do... Não faça a tabuada toda para você não perder tempo. Você vai construindo aos poucos, tá? Então, olha só, eu preciso na tabuada do 12, não tem 29, né? Que a gente já viu aqui. Então, eu preciso pegar um número menor que 29, mais próximo dele, que no caso aqui vai ser o 24. O 24 é 12 vezes 2. Já coloco aqui o 2 no quociente. 12 vezes 2, 24. De 24 para chegar a 29, falta quanto? Se você não lembrar disso, faz no seu rascunho lá, 29 menos 24, para você não se perder. Então, 9 menos 4, 5. 2 menos 2, 0. Então, falta 5. Por isso que a gente tem dois métodos para resolver a divisão. Ou a gente faz a subtração, ou a gente pensa, né? A gente faz o cálculo mental de tantos para chegar a tanto, beleza? Mas aí fica a seu critério. Então, 5. Agora, lembra? A partir da primeira divisão, a gente só pode descer de 1 em 1 algarismo. Então, o próximo algarismo, quem é? 1, que eu tenho que colocar do ladinho do resultado 5. Então, agora, eu tenho que dividir 51 por 12. Então, vamos lá. Tá longe ainda. Então, vamos fazer 12 vezes 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, olha só, se eu fizer, vamos fazer aqui só por desencargo, 12 vezes 5. Deixa eu separar aqui esse rascunho para gente não, né? Não confundir com a tabuada. Vou botar aqui, ó, tabuada. Então, aqui, 5 vezes 2, 10. Desce o 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 60. Então, se eu olhar lá na tabuada, eu tenho que usar esse 48 aqui, olha, que é 12 vezes 4. Então, eu já coloco 4 aqui no quociente. De 48 para chegar a 51, se você não lembrar, vamos lá, 51 menos 48. Aqui eu tenho que pedir emprestado e esse 1 vira 11. 11 menos 8 dá quanto? 3. 4 menos 4 dá 0. Ou então você conta mesmo. 48, 49, 50, 51. Tá vendo? Não tem problema você contar no dedo também, não. Então, vamos lá. Isso daqui dá 3. Mas tá vendo que eu tô dando todas as opções para você não errar essas contas, beleza? Então, vamos lá. Ainda tem número lá em cima para descer? Tem. Eu tenho que colocar o quê? Do ladinho do resultado que eu acabei de achar. Então, esse 6 tem que ficar do ladinho do 3. Vou lá na tabuada do 12. Tem o número 36? Tem, olha, 12 vezes 3. Já coloco 3 no quociente.
De 36 para chegar a 36, nada, né? Porque eles são iguais, ok? Olho lá para cima. Tem número para descer ainda? Não. Então, sorrisão, que acabou a divisão. Então, vocês viram que eu não mudei o algoritmo de como resolve a divisão, tanto com divisão com um algarismo só no divisor, quanto o 12, que tem 2 algarismos. Então, não tem mistério. Não é para ficar com medo quando a gente tem uma divisão com o divisor grandão. Beleza? Segue o mesmo raciocínio. A única sugestão que eu dou é que você vá construindo a tabuada aos poucos para você não perder muito tempo fazendo a sua conta. Beleza? Agora, tem um negocinho muito importante, um detalhe para a gente saber que muita gente descarta da vida quando está falando de divisão. Então, muita calma nessa hora aqui. Vamos fazer essa divisão aqui. 2.700 dividido por 9. Qual é o problema que as pessoas descartam da vida quando a gente está falando de divisão? Esses zeros aí no final, beleza? Então, qual é a tabuada que eu preciso aqui? 9. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Da frente para trás. Qual o número que eu tenho que separar que seja maior ou igual a 9? Se eu separar só o 2, não serve porque ele é menor. Vou pedir ajuda para o 7. O 27 é maior ou igual a 9. Então, vou começar a minha divisão. Vou lá na tabuada do 9. Tem 27? Tem. 9 vezes 3. Já coloco 3 aqui. 3 vezes 9, 27. Para chegar a 27, não falta nada. E aí, qual é o erro da galera? Chega aqui, acaba a divisão. Só que você ainda tem número lá. Como é que você faz? Faz a continha, olha lá para cima. Tem algarismo para descer? Tem. Então, eu preciso descer esses, de 1 em 1. Então, eu vou pegar esse primeiro zero, descer aqui do ladinho do zero. Vou lá na tabuada do 9. Tem 0 como resposta? Tem. Olha aqui. Tá vendo? Por que eu dei a dica de você construir a tua tabuada partindo do 0 e não partindo do 1? Porque senão você fala, não tem. Não tem. E aí eu termino a minha divisão. Então, não é assim. Muito cuidado, tá? Então, 0. Para chegar a 0, falta 0. Tá vendo que eu estou seguindo o mesmo algoritmo, mesmo que eu esteja trabalhando com o número 0, tá bom? Não deixa o 0 de lado, tadinho. Ele faz parte do nosso sistema numérico, né? Olho lá para cima. Tem gente para descer ainda? Tem. Ó, esqueci de colocar aqui no quociente, lá que a gente achou na tabuada, que é 9 vezes 0. Vou descer esse 0 aqui do ladinho desse resultado. Vou lá na tabuada do 9. Tem 0 como resposta? Tem. 9 vezes 0. Coloco aqui no quociente, 9 vezes 0, 0. Para chegar a 0, falta nada. Tá legal? Olho lá para cima. Tem mais gente para descer? Não. Então, sorrisão, que acabou a divisão. Então, muito cuidado quando você estiver aprendendo a fazer divisão, quando a gente tem 0 no final do número para você não descartar. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer 2 exemplos que a conta não é exata, ou seja, o resto da divisão vai dar um número diferente de 0. Beleza? Isso não significa que você errou a divisão. Calma, tá? Então, vamos lá. Vamos arrumar a nossa conta. 13.605 dividido por 2. Qual a tabuada que a gente precisa? Do 2. Vamos lá. Se eu separar só um, serve? Não, porque ele é menor do que 2. Vou pedir ajuda para o amigo do lado, o 3. Vou formar o número 13. Opa, 13 é maior do que 2. Vamos lá. Vamos lá na tabuada. Tem 13 como resposta? Não, mas o menor que 13, mais próximo dele, é o 12, que é 2 vezes 6. Já coloco 6 aqui no quociente. Então, 6 vezes 2, 12. Para chegar a 13, falta 1. Ou você faz a sua continha lá de subtração, tá bom? Vou olhar lá para cima. Tem gente para descer? Tem. Qual é o próximo? 6. Lembrando que agora eu só posso descer de 1 em 1, ok? Então, eu vou colocar aqui o 6 do ladinho da resposta. Vou lá na tabuada. Tem 16? Tem. 2 vezes 8. Já coloco o 8 aqui no quociente. 16. Para chegar a 16, não falta nada, porque eles são iguais.
Olhe lá para cima, tem gente para descer? Tem, o 0. Coloco do ladinho desse resultado. Vou lá na tabuada do 2, tem 0 como resposta? Olha ele aqui, 2 vezes 0. Então, bora botar o 0 lá no quociente. 0 para chegar a 0, falta quanto? Nada, beleza? O que eu faço agora? Olho lá para cima. Qual é? 5. Vou descer o 5 até o ladinho da resposta que eu obtive na conta anterior. Vou lá na tabuada do 2, tá vendo? Olha, é uma receita de bolo, beleza? Tem 5? Não, mas tem 4, que é 2 vezes 2. Já coloco aqui. 4. Para chegar a 5, falta quanto? 1. Olho lá para cima. Tem gente para descer? Não. Então, sorrisão, que acabou a divisão. No caso aqui, é uma divisão não exata, porque o resto dessa divisão deu diferente de 0. Bora fazer aqui nosso último exemplo, usando aqui um divisor com 2 algarismos para você perder todo o medo que você tem quando o divisor é um número maior ou não está na tua tabuada aí, beleza? Então, vamos lá. 3.468 dividido por 15. Lembra que 15 não é uma tabuada normal que a gente tenha lá na nossa super tabuada. Então, a gente precisa construir aos poucos. Mas antes, vamos separar o número que a gente vai começar essa divisão. Se eu pegar o 3, não, ele não é maior do que 15. Então, eu preciso pedir ajuda para o cara do lado. O 4, formando o número 34. 34 é maior ou igual a 15? Sim. Então, eu vou separar aqui. Agora, mãos à obra. Vamos montar aqui a nossa tabuada. Então, 15 vezes 1 dá ele mesmo. A gente já viu isso. 15 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Desce o 10, sobe 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Beleza? Vou deixar aqui o card da nossa aula de multiplicação e também vou deixar na descrição aqui do vídeo, né, o link para você ver lá a nossa aula de multiplicação, caso você tenha alguma duvidazinha aqui para montar essa tabuada. 15 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Passou lá do 34. Então, eu tenho que usar esse aqui, que é 15 vezes 2. Vou colocar o 2 no quociente. De 30 para chegar a 34, eu tenho 4. Se você não lembrar, vamos fazer aqui nosso rascunhozinho. A gente vai fazer o quê? O maior menos o menor. 4 menos 0, 4. 3 menos 3, 0. Beleza? Pode fazer, não tem problema nenhum, que você não pode errar a divisão. Tá legal? Tem número lá em cima para descer? Sim, agora eu tenho que descer de 1 em 1. Então, 6. Vou descer aqui do ladinho do 4. Olha só, se eu fizer 15 vezes 4, vai passar do 46, porque 15 vezes 3 já é o 45 que está ali na porta. Então, vamos usar esse daqui. Já vamos colocar o 3 no quociente. E eu tenho 45 para chegar a 46, eu tenho 1. Ou você faz a sua continha aqui. Estou fazendo desse daqui porque muita gente tem receio desse tipo de divisão, mas não tem segredo nenhum, tá? Então, 6 menos 5, 1. 4 menos 4, 0. Então, tem 1 lá, beleza? Olha lá para cima. Tem gente para descer? Tem o 8. E esse 8 vai ter que ficar do ladinho do resultado que eu acabei de achar. Então, vamos lá. Lá na tabuada do 15 tem 18? Não. Qual é o menor que é mais próximo dele? O 15. Então, 15 para chegar a 18, eu tenho 3. Se eu não souber fazer isso, 18 menos 15, 8 menos 5, 3, 1 menos 1, 0. Beleza? Olha lá para cima, tem gente para descer? Não. Então, sorrisão que acabou a divisão. Tá legal? Então, organiza direitinho. É bom que você tenha, né? Que você saiba bem. 2 operações que a gente aprende antes da divisão, que é a subtração e a
multiplicação. Então, viram a importância da gente saber a tabuada. Tá legal, amores? E eu não canso de falar para os nossos alunos o seguinte: divisão não tem mistério. A gente não precisa travar quando a gente tem que fazer uma divisão, porque olha só, daqui para frente a gente vai usar muita divisão. Ó, lá na frente, quando você for estudar a equação, vai cair em divisão. Então, essas 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, elas serão fundamentais para o resto da sua vida. Mesmo que você não esteja estudando a matemática em si, ela é importante. Porque vai que você tem lá um chocolate e você quer dividir entre os seus amigos, né? Entre você e os seus amigos. Será que você vai fazer uma divisão justa desse chocolate? Isso daí é matemática. Por isso que eu falo que matemática é vida e a galera não acredita em mim. Então, olha só, gente. Organiza. Vocês viram que a gente não pode fazer todas as contas uma em cima da outra, porque a gente acaba se perdendo. Então, se ainda não está com a tabuada na mente, corre atrás aí. Cuidado que às vezes seu professor não vai deixar você usar a tabuada na hora da prova. Então, olha, memoriza. Como é que a gente memoriza as coisas em matemática? Fazendo bastante exercício, bastante exercício. Porque aí aquela pergunta vai ficar se repetindo e aí vai ficar preso lá na sua mente aquela informação. Beleza, amores? Olha, se não entendeu a matéria, volta ao vídeo, vê tudo com calma, tenta fazer junto, depois tenta fazer sozinho, que eu tenho certeza que vocês vão arrasar daqui para frente quando a gente está falando de divisão. Não esquece de deixar o like aqui no nosso canal, se inscreva para que muito mais pessoas vejam, né, esse vídeo e não esquece de ativar o sininho para que você saiba de todas as novidades que vão acontecer aqui. Ah, outra coisa importante, o @profamoniquevital serve para as 2 redes sociais, Instagram e YouTube. Vem com a gente porque toda semana tem aula de matemática e tem dica de matemática também para você tirar todos esses medos que você tem da melhor disciplina. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.